Super boa tarde, tudo bom? Aqui estamos ao vivo, são 16 horas, estou aguardando a Paty. Minha segunda live, eu ainda tô nessa fase, queridos. Eu tô até com a minha... Eu tô convidando a Paty aqui. Já tem duas. Eu convidei a Paty. E fico mó preocupada porque eu aperto aqui. Eu vi que o Érico tá na... Érico, você dá uma olhada aí se tá dando certo. Paty, você consegue me ouvir? Eu te convidei. Boa tarde, Érico. Paty, eu te convidei. Deixa eu ver. Ah, peraí. Olha, tem mais gente entrando. A minha questão é só se a Paty já tá aparecendo. Érico, você consegue. Ah, já tá. Agora acho que foi. Que eu vi agora entrar as duas cenas, as duas telas. Paty, consegue me ouvir? Eu consigo te ouvir, mas não tô vendo. Não, mas eu ia de menos. O importante é você me ouvir. O pessoal consegue ver? Vocês conseguem ver as duas? Quem puder estar manifestando aí, porque a gente ainda a gente é inexperiente. Agora foi. Agora foi. Nossa, com a Edi eu não consegui fazer isso. Agora eu já consegui. Ah, que bom, ótimo. É um passo de cada vez. Exatamente. Então vamos lá, queridos. Agora deu certo, agora deu bom. A Dani agora respondeu que agora foi. Então ótimo. Então vamos lá para a gente não perder tempo, né? Que eu sei que o tempo é muito precioso. Eu e a Paty, nós não nos conhecemos pessoalmente. Nós só nos conhecemos de forma online. Olha só como a tecnologia é maravilhosa. Mas eu quero que vocês escutem um pouquinho a história da Paty, porque assim, gente, eu achava que eu era uma pessoa corajosa, porque eu saí de São Paulo, vim para Floripa, vim pela fé e não sei o quê. Quando eu ouvi a história da Paty, eu falei, nossa, queridos, quem sou eu? Então eu até tô com meu balde de pipoca que eu quero mais ouvir do que falar. Paty, por favor, se apresente, fala aqui de onde você veio, lá do interior de Minas, onde você está. Compartilhe um pouquinho sua história com o pessoal. Eu vim do exterior de Minas. Desde criança eu tive um sonho de sempre morar em cidade grande. Na época, como eu não tinha condições, aí eu tive a oportunidade de vir. Só que quando meus pais foram dormir, eu guardei e fui lá, peguei todo o documento e guardei dentro da bolsa, porque tinha vontade de ir. Então, naquele tempo, os pais não iam incentivar a gente. Que quer os filhos sempre perto. Aí, quando eles foram dormir, eu fui, peguei minhas coisas e vim, sem ninguém saber. Vim para passear. Acabei ficando aqui. Aí, assim que arrumei emprego e serviço. Gente, peraí, deixa eu dar uma pausa. A Paty tá falando assim, vocês não estão prestando atenção, não sei se vocês prestaram. Desde pequena ela tinha o sonho de sair do interior de Minas e ir para uma cidade maior, porque ela morava num sítio, né, Paty? Num lugar pequeno, simples, mas ela tinha esse sonho, esse desejo. Só que os pais, gente, vocês sabem como são os pais, querem proteger, né? Não quer que, vai sair. Não, menina, seu lugar é aqui com a gente. Mas ela tinha esse sonho. O que acontece na infância não fica na infância. Ela cresceu com esse sonho, motivada, inspirada, mas ela não avisou para ninguém. Ela simplesmente saiu. Olha só, que coragem. Ela colocou os documentos lá na bolsa e simplesmente saiu. Ela até comentou comigo, com quem que você foi viajar? Eu lembro que você falou assim, fui eu e falei, gente, Eu vim viajar com meus parentes. Tinha uns parentes que eu estava passeando lá e vim com eles. Aí vim passear aqui sem emprego, sem lugar para ficar, sem nada. Eu só ficava na casa de parente. Depois eu consegui o emprego. Assim que eu consegui o emprego, aí uma colega me chamou para morar com ela. Eu fui morar com ela. olha isso, o poder da decisão. Ela saiu sem emprego, sem lugar para morar, sem avisar para os pais, ela só foi. O poder da decisão. Paulo Vieira fala, né? Tem poder quem age. Só que aí quando ela começou, como ela se movimentou, as coisas foram acontecendo. Aí ela arrumou o trabalho, ela procurou, arrumou e arrumou um lugar para morar. Olha isso, gente. Quando eu ouvi essa história, eu falei, meu Deus, que mulher corajosa, que mulher de fé. Ótimo, maravilhosa. E assim, Paty, o que eu quero também trazer para o pessoal? Quando você saiu de onde você nasceu, interior de Minas Gerais, você já tinha uma formação, e aí você veio para Limeira, né? Limeira em São Paulo. Isso, e eu sei que hoje você é contadora. Inclusive, fica a dica para o pessoal que nós estamos no mês de maio, e a gente sabe que está tendo a entrega da declaração de R, e a Paty, ela trabalha também com isso. Como que foi essa sua paixão, essa sua vontade, essa sua escolha pela graduação de contabilidade? Aí, pelo fato que eu gosto muito de número.
Olha, números. Então, ela gostava de números, então eu vou fazer contábeis. Mas uma coisa que me chamou muita atenção na história da Paty, ah lá, o pessoal já colocando, né? Tem poder quem age. Você tem razão, preciso muito disso. A Paty é um exemplo. Então, fica na live, continua na live, que a Paty é um exemplo disso. Olha só. Então, a Paty, ela comentou, né? Ok, vou fazer ciências contábeis, que eu gosto de números, só que a gente não pode esquecer que ciências contábeis é uma faculdade que, para você atuar, você precisa ter CRC, você precisa ter aquele, como se fosse um título mesmo te aprovando, eu posso atuar como contadora. Paty, foi fácil, porque você veio lá do interior de Minas, veio para Limeira, São Paulo, na cara e na coragem, foi fazer faculdade, e você conseguiu tirar logo de cara o seu CRC? Foi de boa? Não, não é fácil. Então, foi várias tentativas, várias lutas, vários estudos, tudo, muito estudo, muitas aulas. Foi várias tentativas que Deus, graças a Deus, consegui. Olha isso, querido. Mas assim, foram várias tentativas. Vocês não estão entendendo que eu gosto de intensificar, porque quando a Paty me falou, eu falei assim, Paty, tem gente que desiste porque tenta 2 vezes e não consegue, porque tenta 3 vezes e não consegue. Não é para mim. A Paty tentou várias vezes e conseguiu e hoje está atuando aí como contadora, porque ela não desistiu, ela estudou, ela se dedicou, ela foi acertando o que precisava melhorar. E é sobre isso, maravilhosa. Eu tô até com Quando uma eu, colinha. quando eu Oi? começo, eu gosto até o fim, não gosto de deixar nada desistir no meio do caminho. Arrasou. E a gente está vendo pela sua história, né? Ela não é de deixar nada no meio do caminho. Com tudo isso, Paty, o que eu quero saber? Porque assim, você já conhecia, já tinha ouvido falar sobre hipnoterapia, hipnose, essa questão de autoconhecimento? Porque eu sei que às vezes a gente foca muito em estudar para poder fazer dinheiro, para poder ganhar dinheiro, para poder ser, para poder isso e aquilo, e a gente não foca na gente. Você já conhecia hipnoterapia, hipnose, autoconhecimento? Já eram assuntos que para você faziam parte? Sinceramente, eu não conhecia. Então, eu fui conhecer através do vídeo da Edilene. Aí eu chamei ela no particular e perguntei para ela, que contou a história, como que funciona. Aí eu entrei em contato com a Claudinha. Olha isso, queridos, o poder da tecnologia. Eu estou aqui em Floripa, né? Que o pessoal sabe que eu estou aqui em Floripa recente, tem um ano. A Edi, nós nos conhecemos tem alguns anos, ela fez o vídeo compartilhando. Olha só quem atingiu. O vídeo chegou na Paty. E a Paty, através do vídeo, perguntou, a Edi respondeu. Foi até engraçado que a Edi, na última live, ela comentou: gente, eu falo como que é, mas eu falo, a pessoa tem que experienciar. Não tem jeito, cada um tem que experienciar. A Paty entrou em contato comigo, e isso foi bem bacana, porque assim, a Paty e eu não nos conhecemos pessoalmente, a gente nem se conhecia. Nisso que ela entrou em contato comigo, eu vi que ela tinha algumas desconfianças, né, da ficha, porque eu mandei a ficha, expliquei para ela, ela falou, tá, mas quem vai acessar essa ficha? Ela foi trazendo algumas desconfianças, o que foi bom para o meu crescimento também, porque eu falei assim, gente, até então eu só estava atendendo amiga, né? Amiga confia. Mas e quando não é amiga? Então foi bem bacana as questões que a Paty colocou. Eu sei que a gente conseguiu agendar a avaliação. E a Paty, mesmo que ela tem essa questão da desconfiança, mesmo com a questão da desconfiança, eu acredito que nos nossos atendimentos só foi crescendo, crescendo. E algo que ela não tinha me revelado, a Paty é PCD. E aí quando você fala assim, PCD, oi, ela tem uma questão na audição. E é bacana colocar isso, porque tem muita gente que por conta de um negocinho fala assim, não vou conseguir, não vai dar certo, é online, não é para mim, não sei o quê. Paty, eu queria que você colocasse, porque assim, em nenhum momento você falou para mim que você tinha alguma questão no seu ouvido. Porque senão até eu poderia levantar uma anteninha. Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Porque é online. Eu queria saber, você não pensou em falar isso para mim? Você não achou que pudesse ser um empecilho para você, que pudesse se atrapalhar? Sinceramente, Ixi, acho que deu uma travada. Deu uma sinceramente, eu não travadinha. lembrei. Não, Voltou? voltou. Sinceramente, eu nem lembrei. Eu nem lembrei que eu tinha problema de auditiva. Olha isso, queridos, ela nem lembrou porque não é o que define ela. Ela só foi. Ô, Paty, tem como você mostrar, porque às vezes o Brasil e o mundo não tem essa dimensão que de fato você usa aparelho, né? Nas duas orelhas. Olha só, queridos, ela usa de fato e em nenhum momento atrapalhou. A gente conseguiu fazer todas as sessões, todo o tratamento, e em nenhum momento atrapalhou. Que ótimo. Maravilhosa. Vocês viram, né? E aí, Paty, o que eu queria entender, e acho que a dúvida do pessoal. Ok, você não conhecia, e aí hipnoterapia, beleza. E como que foi para você experienciar, passar pela hipnoterapia? Como foi para você
de fato, vivenciar, né? Porque quando fala hipnoterapia, hipnose, em algum momento você perdeu sua consciência, em algum momento você perdeu o controle, em algum momento deu ruim, ainda mais por ser online. Como que foi para você a experiência? Em nenhum momento eu fiquei consciente, em nenhum momento eu fiquei inconsciente, fiquei consciente, assim, tudo que ela foi fazendo, até que ela não viu. Um lado do olho eu abria para ver. Você Tem vê um como lado a parte é abria, tão eu desconfiada? movimentava as pernas, tudo, mas fiquei consciente o tempo todo. Consciente o tempo todo. E de fato você visitou algumas memórias, né? Foi até bem bonito, bem bacana. Que aquilo que acontece na infância não fica na infância, fica gravado. Nossa mente é como se fosse um computador. Tudo que gera emoção, tanto boa quanto emoção ruim, fica gravado. E aí a gente vai crescendo e a gente precisa tratar. O que eu queria saber, Paty? Eu sei que na regressão emocional, que é algo que as pessoas têm bastante dúvidas, você visitou algumas memórias da sua infância, de 1 ano, 3, 5, e depois foi evoluindo para sua fase adulta. Justamente para você é como se a sua criança interior estava lá gritando, querendo de fato que você ouvisse, que você de fato desse uma atenção para ela. Como que foi para você revisitar essas memórias da sua infância? Eu, como eu visitei várias memórias, tanto um ano até a hoje, então eu vi várias cenas. Você viu várias cenas, é bacana ela colocar isso na linguagem dela, ela viu várias cenas. Eram cenas que para você tinha lembrança? Porque, por exemplo, de 1 ano, você tinha lembrança dessa cena? Não, não, sem É lembrar. bacana, mas quando você viu a cena, você sabia que era você. Isso, eu sabia que era eu. Olha isso, gente. Eu acho bacana a gente até colocar para os pais, porque às vezes tem. Eu também já pensei assim: ah, mas é criança, a criança não tá ligando. Ah, criança, tudo bem. Gente, fica gravado. Ela, com 1 ano, ela poderia não, de fato, lembrar agora na fase adulta, mas quando foi para a gente fazer o tratamento, ela lembrou, fez sentido. E então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, nós, né, os adultos, quando tá perto de criança, achar, ah, mas é. Grava, criança grava com força. Então a gente tem aí a prova viva que ela visitou memórias que ela nem lembrava, porque 1 aninho, muito pequenininha, mas que depois fez total sentido. Olha o poder da nossa mente, eu acho incrível. Certo, Paty? Outra coisa também que eu queria que você compartilhasse era um pouquinho da terapia do perdão. Porque eu falo que a terapia do perdão é uma terapia que todos nós precisamos fazer, porque nós adultos hoje temos um repertório, um conhecimento da vida, mas quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, quando a gente passa determinada situação, às vezes a gente está tão naquela fase, às vezes com raiva, com tristeza, com medo, que a gente nem para pensar que podia ter feito diferente, podia ter perdoado, podia ter sido mais leve. Como que foi para você passar pela terapia do perdão? Foi tranquilo? Foi de boa? Não, não foi fácil, foi várias tentativas. Eu pensei em ter desistir. Olha Mas isso, foi mesmo, gente. Eu fiquei preocupada. no final deu tudo certo. Mas por que que deu tudo certo? O que que você considera que deu tudo certo? Foi porque você não desistiu, como sempre, né? Isso, porque foi insistindo até a hora que consegui perdoar. Olha isso. Foi bem interessante, queridos, porque assim, a ideia na terapia do perdão, a pessoa precisa perdoar, mas não pode ser algo forçado. Você tem que perdoar. Não. Tem que ser de dentro para fora. O que acontece na mente não fica na mente. Então a Paty conseguiu de fato revisitar, tá bem, tá apta para de fato conseguir liberar o perdão. E aí liberou e aí as coisas fluíram. Paty, mediante esse tratamento, mediante essa questão do puro autoconhecimento, essa busca através da hipnoterapia online, você considera que te ajudou, que contribuiu no seu desenvolvimento, na sua evolução, fazer o tratamento através da hipnoterapia? Sim, muita coisa ajudou, bastante. Tem as coisas que não considerava vibrar a vitória, comemorar as conquistas, não. Eu não pensava dessa forma, que antes nada, eu não pensava em nenhuma conquista, mas agora tudo que eu fiz mudou bastante. Olha que lindo isso, queridos, porque assim, muitas vezes, tanto que eu sou especialista em psicologia positiva, e a psicologia positiva é a ciência do bem-estar que nos ensina que a gente precisa reforçar o que a gente tem de positivo, reforçar as coisas boas. Só que desde a nossa infância, infelizmente, nós não fomos ensinados, treinados a celebrar as vitórias. Geralmente a gente reforça o negativo. Ah, então tem dificuldade em português? Então vai fazer reforço de português. Mas ninguém fica, ah, mas tirou 10 em matemática, parabéns, 10 em matemática. Não, vai fazer reforço de português. Enquanto sempre reforçando aquilo que a gente precisa melhorar. E aí a gente cresce com isso, preciso melhorar. E aí o que a Paty tinha essa dificuldade de celebrar pequenas vitórias? Porque assim, como que você vai celebrar grandes vitórias, grandes conquistas,
se você não celebra o pequenininho, o negocinho pequeno? E aí a Paty conseguiu enxergar, ela tem se lançado todos os dias, né, Paty? Com aquilo que a gente fala, a questão do ambiente, a questão do que você vê, do que você alimenta a sua mente, os seus pensamentos. Mas através do tratamento, ela conseguiu, e ela tem conseguido, às vezes ela compartilha comigo, super feliz, celebrar pequenas vitórias. Porque assim, a Paty tem uma história é uma história assim, de muita superação. Olha só o que ela vem alcançando, vem conseguindo, vem conquistando. E agora que ela se abriu para o autoconhecimento, com certeza coisas maiores virão. Porque ela tem se lançado. Porque isso que eu também queria perguntar para você, Paty. Não tem milagre. Eu sempre falo isso, não tem milagre. O que você pode colocar? Assim, a hipnoterapia são para todas as pessoas? Você falou que indica, mas você acha que é para todo mundo? É só vir e não precisa mudar nada, fica na zona de conforto, forever? Como que você enxerga nesse sentido? É para todos, só que uma coisa. Cada um tem que fazer sua parte, sair da zona de conforto, porque não adianta viver naquele mundinho. Você tem que agir, é igual da academia. Ninguém vai ficar modelar o corpo um dia para noite. É vários anos, é muito bastante constância. Bastante constância. E é até bacana quando você fala de academia, porque é bem isso. Nosso cérebro é como se fosse um músculo. A gente precisa treinar o nosso cérebro para ele evoluir, melhorar. E muitas vezes a gente tem programações por conta da nossa infância, da nossa adolescência, de acordo com o ambiente que a gente nasceu, de acordo com as palavras que a gente ouviu. E não é por maldade dos nossos pais ou dos nossos familiares. Eles só estão transmitindo aquilo que eles aprenderam. Então, aí eu aprendi que criança tem que educar assim, então eu vou fazer assim com meus filhos. E se a gente não muda, a gente não tem conhecimento, se a gente não evolui, a gente vai repetir. Vai repetindo o padrão. E acho bem interessante que a Paty, logo quando a gente se conheceu também no online, ela comentou, porque eu quero sempre conhecer um pouquinho mais, ela comentou da academia. Que ela falou que ela se olhou no espelho, olha só como a Paty é determinada. Ela falou assim que ela não gosta de fazer exercício. Eu também não sou a pessoa, ai, que vontade de fazer exercício. Não tenho essa vontade. Ai, que vontade de ir pra academia. Não tenho, mas eu vou, porque eu entendo que é importante. E aí a Paty comentou que ela foi no espelho e ela não gostou do que ela estava vendo. Só que ela não gostou, e porque muita gente se olha no espelho e fala assim, ai, não tô gostando. Beleza, o que você tá fazendo? Continua comendo igual, continua sedentária igual, continua fazendo tudo igual. O que você fez, Paty, quando você olhou no espelho e não gostou? Vamos fazer academia, fechar a boquinha, né? E comer comida certa. Olha isso, querido. Você vê como são mudanças de hábitos. Fechou a boca, passou a comer a comida certa e foi para academia. Na força do ódio, né, Paty? Você vai na força do ódio, mas você vai, não é? Na força do ódio. Na volta é alegria total. Ai, é isso. Porque na hora que a gente vai, a gente não quer ir. Ai, que saco, não sei o que. Mas depois que você vai, você fala, uau. E fora que é celebrar, conseguir, vencer a preguiça, vencer a procrastinação. Eu consegui. A alimentação é a mesma coisa. Nossa, consegui comer saudável, conseguir beber água. São as coisas simples. O nosso mal é que às vezes a gente acha, meu Deus, são coisas enormes, coisas grandes. Não tem como a gente conseguir coisas enormes, grandes, se a gente não consegue o pequenininho. Então, bebi água, eu sou essas. Bebi água, eu já fico mal feliz. Ai, que alegria, bebi água. Consegui me alimentar bem, consegui me exercitar, que ótimo. Paty, vamos aproveitar, aliás, que a Paty está aqui, porque eu faço o tratamento, mas a Paty que experienciou. Eu vendo que tem algumas pessoas aqui, ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta referente à hipnoterapia, referente à regressão emocional, referente à terapia do perdão, referente a alguma fase do tratamento, alguma fala minha ou fala da Paty? Se vocês têm algum tipo de dúvida, algum tipo de pergunta, eu vou pedir para vocês aproveitarem para manifestar agora. Agora é o momento, que às vezes a pessoa, eu queria, mas eu não sei se é para mim. Eu queria, mas eu tenho medo. Eu queria, mas eu não sei se vai dar certo. O problema do ao vivo é que tem os barulhos externos, né, querido? Tem alguém que tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se ninguém tem dúvida, se ninguém tem pergunta, eu vou entender, eu e a Paty, que a gente conseguiu esclarecer tudo. Que a gente conseguiu sanar todas as dúvidas. Nenhuma, porque semana passada eu abri para perguntas, e aí o pessoal não respondeu, e daqui a pouco o pessoal, eu tô com dúvida sim. Nenhuma dúvida? Ok. Então vamos entender que nós conseguimos explicar tudo para vocês. Gente, nossos cachorros aqui dos vizinhos, tá só Deus. Então não reparem. O que eu acho legal colocar é que assim, hipnose é o nome que assusta. Hipnose nada mais é do que foco
e concentração. Sempre que a gente está focado e concentrado, a gente entra em hipnose. Ou seja, lendo um livro, assistindo uma palestra, vendo um filme, um vídeo, a gente está em hipnose. O que aconteceu com a Paty e com as clientes? Elas ficaram focadas e concentradas nela. A Paty focou e concentrou nas emoções dela. Ela se permitiu ouvir as batidas do coração, prestou atenção na respiração dela, e a partir desse movimento ela conseguiu acessar memórias para ela conseguir se libertar, para ela conseguir desbloquear, para ela conseguir se tratar. E, inclusive, eu acho até bacana a gente colocar a Paty, porque a Paty é outra pessoa, viu, gente? Do dia que eu conheci ela, da avaliação para hoje, eu me surpreendo e falo, gente, que mudança, que mudança, que mudança. Que eu sempre vi muito potencial nela, mas é aquilo. Às vezes está muito focada em fazer, e não celebra as pequenas coisas. Paty, mas você já fez isso, já conseguiu isso, olha tudo isso, olha para sua história. E aí ela começou a olhar com outros olhos, que é aquilo, às vezes a gente não está acostumado. Mas algo que eu queria até colocar também, além dessa evolução da parte, né, dessa que é nítido, é totalmente perceptível, é a live. Porque assim, a gente sabe que fazer a live é desafiador. Porque a live é ao vivo, a gente pode se embaralhar, a gente fica nervosa, a gente tem dor de barriga, a gente tem medo de se expor. Poxa, eu tô me expondo aqui, eu tô falando, compartilhando que eu acessei memórias, eu tô compartilhando que eu saí de Minas Gerais escondida. E eu tô aqui, o Brasil, o mundo, porque a live vai ficar salva. Outras pessoas vão ter acesso. Então, eu queria que você compartilhasse também como que foi, como está sendo para você experienciar, participar dessa live. Porque eu sei que quando eu te fiz o convite, você... Não, ai meu Deus! Como está sendo para você, Paty? Mesmo com medo, como que tá sendo? Compartilha com a gente. Tá sendo desafiador, porque pra quem me conhece, eu gosto do mapa, né? Mas, é assim, tá com medo, vai com medo, a gente tem que lutar. E não Tá desistir. com medo. Olha, tá com medo, vai com medo, mas a gente tem que lutar e não desistir. Olha que maravilhosa. Olha que maravilhosa, queridos. É sobre isso. E aí você vê a evolução. Às vezes a gente tem medo, tenho medo de me expor, tenho medo de fazer vídeo, tenho medo de fazer uma live. Aí, ó, tá aqui, estamos fazendo, estamos conversando. Ela só tá compartilhando aquilo que ela vivenciou, que foi a questão da hipnoterapia, que contribuiu no autoconhecimento, que contribuiu na questão dela celebrar, né? Você viu? Ela passei a celebrar pequenas vitórias, pequenos avanços, passou a se olhar de maneira diferente, passou a se perceber de maneira diferente. Paty, você tem mais alguma questão, observação que você gostaria de colocar referente às sessões que você passou? Até na questão que eu também gosto de colocar, a gente acessou o subconsciente. Uma vez que a gente acessa o subconsciente, eu falo que a pessoa fica muito mais sensível para os sonhos, para perceber as coisas, né? E às vezes coisa, mas não faz sentido isso daqui. Mas aí quando você começa a reparar em você, que é de dentro para fora, parece que as coisas vão se encaixando, vão fazendo sentido. Então, você tem mais alguma coisa para compartilhar do tratamento, do que você percebeu? Enfim, esteja à vontade. Se você tiver, se você também não tiver, tranquilo. Não tem. Tranquilo, então? O que você tinha para compartilhar, você já compartilhou? Isso, tudo que eu tinha que falar, já falei. Ótimo. A Paty também tem o chamado da praticidade e objetividade, viu? E nessa parte eu até me identifico, porque assim, tem gente que enrolando e não sei o que, ela fala assim, não, vamos logo, vamos direto ao ponto, vamos, beleza, pronto. E é bom também que, às vezes, a pessoa tem aquelas lives muito grandes que aí o povo não dá lugar. Quando é live curta, pequena, o povo fala assim, deixa eu ouvir isso aqui. Ah, fez sentido, não fez sentido. Então, fica o convite para vocês, se permitam se conhecerem, se lancem, se desafiem. Ah, eu tenho vergonha disso, tenho medo daquilo. Vai com medo. Você viu o que a Paty falou? Claro, existem medos, existem traumas, que muitas vezes foi gerado na nossa infância, porque o que acontece na infância não fica na infância, que tem atrapalhado a nossa vida de adulto. Por isso que tem a hipnoterapia. Porque você conversa com a sua criança interior e parece besteira, gente, mas não é. O que acontece na mente não fica na mente. Como a gente colocou, a Paty visitou memórias, ela conversou com a criança dela, porque assim, é como se fosse ela adulta agora, na fase adulta, conversando com a Paty que apareceu. 3, 5, 10, 11, enfim. E aí ela conversa, é uma conversa interna entre as duas. Quando a gente fala assim, parece uma coisa, nossa, mas que coisa de louco. Gente, o que acontece na mente não fica na mente. Quando ela passou por esse processo, dessa conversa, é como se ela voltasse, tivesse resolvido uma situação. Você sentiu essa melhora? Paty, acho que até é bacana colocar isso aqui. Ok, fez a regressão, conversou com a criança,
Você teve um momento de. Não sei se você também quer compartilhar isso, porque tem pessoas que se emocionam, tem pessoas que às vezes não se emocionam, porque são coisas muito fortes. Lidar com emoções são muito fortes, mas você sentiu que depois da regressão emocional, é como se de fato você tivesse se sentido aliviada mesmo? O que aconteceu ali na sua mente veio, externou para o seu mundo físico, para o seu mundo real? Quando você termina, você sente um alívio. Você fica mais leve. Olha isso. Você sente um alívio, você fica mais leve. Porque era isso, às vezes você está carregando peso, às vezes você está carregando questões, situações, e te deixa viver numa vida mais pesada. E aí ela ficou mais leve, e é assim que a gente tem que viver a vida, de forma mais leve. Ótimo, queridos. Vou abrir mais uma vez, que eu vi que entrou novas pessoas. A gente já vai encerrar a live, mas eu quero saber, ficou alguma dúvida, alguma pergunta, tem alguma curiosidade para saber da hipnoterapia, da regressão emocional, da terapia do perdão? Tem alguma dúvida? Se vocês tiverem, escrevam. Se não tiverem, eu vou entender que nós conseguimos esclarecer tudo e a gente vai partir. Vamos dar um tempinho aí pro pessoal. Eu entendi que não tem nenhuma dúvida. Ótimo. A intenção da live é justamente desmistificar a hipnoterapia, trazendo uma pessoa que experienciou e que teve resultados, que tem tido resultados, porque é um processo, é constância, como ela colocou. E aproveitando, obviamente, fazer o momento da Paty, que ela é contadora. Vocês viram que ela é uma pessoa de fé, é uma pessoa de coragem, é uma pessoa que está buscando se conhecer, e nada melhor do que a gente confiar quando envolve isso daqui, com alguém que, de fato, está em busca de autoconhecimento. Porque às vezes a pessoa está buscando tanta coisa, mas não busca se olhar. Você vê que é uma pessoa saudável, que se exercita todos os dias. Exercício tem a ver com saúde mental. É uma pessoa que se preocupa com o que coloca para dentro. Ela cuida do corpo dela. Você viu que ela falou de alimentação. E é uma pessoa de fé. Então, assim, é o que eu sempre falo, saúde espiritual, física e mental. Então, a parte tem tudo isso. Fica a dica para vocês. Ai, meu Deus, preciso entregar, fazer meu IR, não sei o quê. Quem que eu procuro? Tem a parte aí. Só entrar em contato. A live vai ficar salva. Tem um contato meu, tem um contato da Paty. Eu para hipnoterapia, autoconhecimento, desbloqueios de tantos traumas. E a Paty para declaração de IR, para PJ, e pessoa física, né? Tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Você quer falar alguma coisinha dessa questão do seu chamado aí na vida de contadora? Porque ela trabalha e também empreende. Você vê que faz mil coisas e ainda se cuida. Não quer falar. Então tá certo. Eu queria agradecer a participação de todos vocês, o tempo de vocês. E quero super agradecer, Paty. Obrigada. A gente ainda não se conhece pessoalmente, mas o online é um negócio que eu me sinto já sua amiga. É uma cliente que se tornou amiga, porque a gente compartilha, a gente fala algumas coisas e isso é muito bacana. Te desejar, assim, agradecer pela sua coragem, pela sua disposição por participar, tá aqui, deu certo. Que bom que a gente está aqui juntas. E desejar que você continue evoluindo, se conhecendo e inspirando e contribuindo na vida de outros. Nada é impossível, tudo é possível que crê. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Então, queridos, beijo, gratidão. Vou terminar aqui com meu balde de pipoca, que é minha marca. Dando lugar com o Claudinho aqui, ó. Então tá certo. Eu vou encerrar, tá, queridos? Beijos. Deixa eu ver como que eu encerro, que eu sempre tenho dúvida aqui, peraí.